Bom, vamos iniciar agora a nossa pintura. Pego uma tinta chamada Terra de Siena Queimada, vou colocá-la aqui no canto da paleta de madeira, que pode ser arredondada ou uma paleta de madeira quadrada, não importa. Em seguida, vou pegar um produto chamado EcoSolve, que é um diluente. Ele serve justamente para a gente estar misturando a cor para diluir um pouco. Boto numa tampinha de suco ou de refrigerante, que é um recipiente para colocar o produto, venho aqui misturando. Ou posso ter também o godê de metal. Posso comprar ele em uma papelaria. Pego um pincel redondo, número 6, e vou demarcando a linha do horizonte, que é o limite entre o céu e a água. Ou também posso utilizar outro tipo de pincel, que é o pincel da linha Condor ou Tigre, ou qualquer outra marca, dos números 4, 6, 8 e 10. E tem um pincel de cerda macia, da linha Condor, que também é muito bom, 2, 4, 6 e 8. Cada artista tem a sua particularidade na hora de buscar o seu material. Eu particularmente gosto desses pincéis mais sintéticos, mais endurecidos, orelha de boi. Tem alguns pincéis que dão um acabamento mais grosseiro, sim, mas para o início da tela não tem tanta importância. Mas na arte final que a gente pode estar sim utilizando os pincéis de cerdas macias para um acabamento mais preciso. Mas a princípio eu vou determinando todo o desenho aqui na tela, fazendo uma marcação. Observe que já dá para perceber um barco de frente. Busco mais um pouco de tinta na paleta, volto na tela e começo a fazer as janelas do casario da traineira. Essa é uma traineira muito típica na região dos lagos, onde temos temas de mar, de paisagem, temas inspiradores para a gente estar compondo as nossas telas. Agora aqui à esquerda eu começo a pincelar um pedaço de um cais. Ele vai saindo aqui na lateral. Eu começo a fazer a marcação primeiro com uma base mais clara, usando Terra de Siena Queimada. Vou fortalecendo aos poucos e já manchando levemente um pouco do reflexo. Essas partes na vertical são as estacas. Busco um pouco mais na paleta e começo novamente a remarcar as áreas para começar a dar o contraste da cor. Observe que as pinceladas eu dou mais clara a princípio só para fazer uma leve marcação e em seguida eu retorno reaplicando a pincelada com um pouco mais de Terra de Siena para intensificar. E esse movimento abaixo da estaca é exatamente o reflexo. Vou compondo aqui uns elementos só para dar um pouco de naturalidade. Começo agora a trabalhar um pouco da linha do horizonte, aquela parte lá atrás, que é o terceiro plano. Começo a simular um pouco de uma pincelada sugestiva, como se tivesse uma embarcação ao fundo, algum casario também, que é para dar essa intenção de profundidade. Vou marcando sutilmente, dando aquela aguada sem compromisso. Lembrando que essa aguada ela tem um propósito básico da gente determinar a profundidade do desenho, a luz e a sombra, e principalmente já dar uma impressão e imprimir definitivamente o que a gente precisa colocar na pintura. Logicamente, quando entrarmos com as cores naturais, com as cores próprias da pintura, a gente já vem determinando a luz e a sombra, né, a coloração ideal, o valor tonal dos elementos, primeiro, segundo e terceiro plano. Mas a princípio a queimação, que é a técnica da imprimatura, é fundamental para que a gente possa ter um aprendizado maior e um desenvolvimento muito importante na colocação dos elementos na cena. Vou pincelando de forma descompromissada, arrumando aos poucos os elementos na cena, espalhando as pinceladas. Vou identificando aqui ao fundo algumas casas, alguns barracões que são utilizados pelos pescadores, onde eles guardam os materiais de pesca, as suas ferramentas, enfim. Com a cor diluída do Terra de Siena, vou aplicando aqui só para simbolizar uma certa vegetação ao fundo, mas sempre de forma monocromática, ou seja, é uma cor só trabalhando o escuro, médio e o claro.
A todo momento vou buscando e vou brincando com a intensidade, lembrando até uma aquarela. Intensifico a marcação do corpo do barco antes de jogar o reflexo. Dou uma mancha no sentido horizontal e venho descendo ao primeiro plano. Esse é o reflexo na água. E esses barcos se encontram num bairro chamado Portinho, em Cabo Frio, na região dos Lagos, interior do Rio de Janeiro. Eu saio sempre para fotografar os meus motivos e gosto muito de criar as minhas composições para estar desenvolvendo no meu ateliê. Agora aqui à direita, vou criar um outro barco, menor um pouco, para complementar a cena. Vou fazendo a marcação sutilmente com terra de cena mais diluída, fazendo a marcação e em seguida eu sempre uso dessa técnica da sobreposição. Repito as pinceladas no mesmo local, vou ajustando o desenho, chego para lá um pouco mais, chego para cá para poder dar essa assistência melhor na estética do desenho. Vou pincelando de forma horizontalizada, que é só para dar um movimento e acompanhando o barco maior. De forma sugestiva. Todo esse processo é um treino maravilhoso, onde estarei exercitando o meu desenho, as minhas pinceladas, o que de propósito eu preciso me encontrar na composição do quadro, principalmente se tratando de luz e sombra. Ao fundo dou algumas pinceladas, criando um leve reflexo de uma vela ao fundo no barco, obedecendo sempre pinceladas horizontais quando se trata de mar, né? A pincelada também dos mastros, né? Das estacas, sempre na vertical, criando uma espécie de 90 graus depois para acompanhar a visualização e o olhar do observador. Dando um movimento na água aqui atrás, tem um barco aqui atrás desse cais. Lá ao fundo continuo simulando algumas embarcações com um leve reflexo na água. Agora eu venho dando uma aguada definitiva aqui só para fechar uma certa sombra no corpo dos barcos. Busco a todo momento terra de cena na paleta e vou executando essas pinceladas agora mais soltas e leves, já chegando numa fase de definição dessa imprimatura ou queimação, como queiram chamar. Essa é uma fase, mais uma vez, essa é uma fase preliminar, uma fase de desenvolvimento do desenho e reconhecimento daquilo que eu pretendo aplicar com as cores. Pronto, definido aí essa fase, o quadro pronto para entrar agora as cores.